Deus abençoe, Deus nos dê um dia maravilhoso na presença dEle. Nós temos hoje a palavra de Deus, iluminação para aqui, por favor. Nós temos hoje a palavra de Deus para o nosso coração, baseada em Mateus capítulo 1. Vamos abrir em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Pai, fala conosco nesta manhã. Dá-nos a palavra rema, direta do teu coração para o nosso coração, Senhor. Nós possamos compreendê-la, mas não só isso, nós possamos ter ousadia para aplicá-la em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. É praxe, não que seja necessário, mas que no Dia dos Pais a gente tem uma mensagem alusiva aos pais, no Dia das Mães, mas tudo na Bíblia. Não para enaltecer o pai ou os pais, para enaltecer a Deus, sempre. No Dia das Mães também a mesma coisa, procura-se um personagem e com aplicabilidade dentro do contexto que a gente pretende. E eu estava interessante, a gente nasce num lar cristão, como eu, por exemplo, e muitos aqui, ou nem sempre aqueles que nasceram num lar cristão, mas que têm o hábito de ler bastante a Bíblia, e há detalhes que cada vez que nós lemos um trecho, e por isso a palavra é chamada de palavra viva, ela salta aos olhos uma outra palavra. E enquanto eu estudava esta semana, Deus colocou no meu coração para falar sobre o tema Deixa o Espírito Santo gerar. E eu quero que você agora deixe a sua mente se ampliar, não só gerar um filho, senão os homens teriam que, se bem que hoje em dia a gente tem que, né? Mas os homens falam: como é que eu vou gerar um filho em mim? Mas tudo aquilo que fará parte da sua vida, nós queremos enquadrar dentro desse pensamento que Deus colocou aqui para nós. O versículo 19 chama-nos a atenção de uma coisa que talvez a gente passe batido, e sobre isso nós vamos começar a falar. O que chama a atenção de Deus quando Deus quer nos usar? O que chama a atenção de Deus? A mesma coisa que quando Deus quis usar alguém aqui na terra para aquilo que Ele precisava, e eu já vou dizer o que é, Ele procurou, diz a Bíblia, que não achou um só que fosse capaz de empreender, de fazer aquilo que Ele pretendia com aquele gesto. Então Ele enviou o seu filho, um que fosse capaz para fazer aquilo que o filho foi capaz. Então, no versículo 19 diz: então José, seu esposo, sendo um homem justo. O que é justo? Justo é reto, é íntegro, é aquele que se desvia do mal. Então, o que chamou a atenção de Deus, imagine o que vai acontecer. Ele escolhe uma mulher, e hoje nós não vamos falar da Maria, nós vamos falar de José. Ele escolhe um homem, ele olha na terra e procura um homem justo.
A Bíblia não fala muito sobre a vida de José, mas o fato de Deus colocar ele era um homem justo, me faz pensar o quanto ele agradava o coração de Deus. Íntegro, isso aí, se você for no dicionário, o que é justo, né? E diz justo, íntegro, uma pessoa ajustada, uma pessoa que se desvia do mal, e aquilo chamou a atenção de Deus. E Deus sempre procura servos assim. Com quanto erremos, com quanto falhemos, mas Deus olha o nosso coração, e Ele quer procurar, Ele quer achar em nós esse senso de justiça, Ele quer achar em nós o desejo de sermos justificados por Ele, de desviarmos-nos do mal, de sermos pessoas que sejamos aplicados na palavra. Mas o que acontece? José, sem direcionar, dizendo eu vou atrapalhar os planos de Deus, ele teve um pensamento, e esse pensamento atrapalharia o plano de Deus, embora, repito, fosse inconsciente. Note, irmãos, que às vezes em sã consciência nós nos rebelamos, Deus nos livre, aqui acho que não tem ninguém assim, mas enfim, eu vou fazer isso, eu vou ser contra esse plano de Deus, eu vou remar contra. Mas há atitudes que nós cometemos, ou pensamentos que nós temos, que instintivamente nós estamos tentando embarrear o plano de Deus. E quando ele disse, a Bíblia diz que ele intentou, pensou, imaginou, teve o desejo de deixar Maria, porque ele ainda não era casado com Maria, e disse, agora ela que vai ser desonrada, ela pode ser apedrejada. Que situação! Então, por ele ser um homem justo, um dos protótipos do servo, uma das qualidades do protótipo de servo que o Senhor quer para nós, é que nós às vezes precisamos nos sacrificar para que o outro seja beneficiado, ou precisamos nos esconder para que o pecado não possa afetar diretamente a pessoa, ou seja, não instigar, não apontar. Nós temos que entender em que situação acontecem as coisas. Não era o caso aqui, ela não estava em pecado, mas eu estou me referindo à atitude dele. Então, quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós ficamos alinhados com seus planos. E uma das coisas mais fáceis e ao mesmo tempo mais complicadas é ouvir o Espírito Santo. Nós temos muito hábito de entrar na presença de Deus, e às vezes há pessoas que oram sem parar 1 hora, e ele está falando com Deus, e quando Deus acaba de ouvir, diz assim, ok, então vamos, aí ele já vai embora, ou seja, ele não ouve, e é de uma importância, mas isso é treinamento. Nós queremos uma resposta sempre imediata, em tudo que fazemos, e estamos vivendo, temos falado isso, estamos vivendo na época de que tem que apertar o botão, tem que aparecer ali. Eu não aceito mais um celular com uma memória ruim, eu quero algo que dispare, eu estou doido que chegue o 5G, porque eu quero apertar, e eu não quero esperar uma hora esperar para baixar um filme, não, eu quero que baixe em 1 minuto, e nós somos assim. Mas para ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que ter paciência, temos que nos dedicar à oração, mas ao estudo da palavra. E muitas vezes o Senhor quer que nós fiquemos ouvindo, e Ele para um tantinho ali e não fala conosco para, inclusive, testar a nossa fidelidade e a nossa paciência. Notem que José vai ouvir a voz do Espírito Santo. À noite, então, ele tem um sonho. E esse sonho a gente chama de sonho profético. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso aí é coisa nova que as pessoas estão dizendo, uma palavra profética, um louvor profético, isso não existe. Eu já ouvi disso de pessoas crentes, pessoas que estão na igreja há trocentos anos. Mas o que é profético? Profético, quando você percebe Deus falando acerca de alguma coisa para você, ou com você para outros. Então esse foi um sonho, que havia um fundamento, havia uma profecia nele, havia uma palavra de Deus. Ele tem esse sonho profético. No versículo 20, enquanto meditava, ele estava pensando sobre isso.
Aí disse, mas ele estava pensando, foi dormir pensando, sonhou. Mas o mais importante é que ele sonha e Deus falando com ele através do anjo, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Até aí, ouvi, agora eu faço. Disse, não, o que é isso? Não, isso aí é coisa da minha cabeça, porque eu estou pensando nisso, eu vou vazar, porque não é possível. Primeiro que eu vou desonrá-la, e depois também eles vão me chamar de quê? A segunda coisa que a gente, ao se omitir, nesse caso aqui, a gente pode estar fazendo eu posso estar beneficiando, mas eu estou fugindo de uma responsabilidade com Deus. Terceiro ponto que eu quero abordar aqui é que José abriu mão daquilo que ele imaginou que podia ser dele, que ele poderia fazer de outra forma. Abra mão do que é teu e receba o que é de Deus. José queria então abandonar Maria porque o filho não era seu, ou seja, não tinha a sua participação, não tinha a sua mão, não tinha a sua capacidade de ter feito as coisas. Não foi ele que... Não, eu imaginei outra coisa, eu não imaginei nem que ela ficasse grávida agora, eu ainda nem casei, os meus planos não são esses planos. Mas Deus falou, o que eu vou lhe dar para cuidar é melhor do que aquilo que você pode produzir. E eu queria que você, em cima dessa frase, agora que eu vou começar a mensagem, mas pode ficar tranquilos, os pais terão seu tempo tranquilo para a festividade que vão receber. Eu queria que você guardasse isso. O que eu vou te dar é melhor do que aquilo que você pode produzir. Você não vai achar esse versículo aqui, mas eu estou dentro do contexto da Bíblia. Maior é o que está em mim, que Deus me deu, do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dentro desse contexto. Então, eu queria que você meditasse e nós aprendêssemos com José a aplicar algumas coisas positivas e negativas. Porque até as coisas negativas Deus permite que estejam aqui, para que nós aprendamos com elas. A primeira coisa, não seja orgulhoso, aceite sempre a direção de Deus. A princípio, eu não consigo detectar exatamente, mas eu posso imaginar o que José pensou. De quem é esse filho? Antes que o Espírito Santo falasse com ele. O que houve? Mas Maria, eu já ia casar com Maria, porque eu sei que Maria é uma boa mulher. O que é isso que me acontece agora? O que eu fiz de errado? E ali a gente começa a conjecturar, e quando algo que foge ao nosso entendimento inicial acontece com a nossa vida, nós começamos a falar abobrinhas. Nós começamos a emprestar a nossa boca para o inimigo, começamos a murmurar, e eu imagino, a Bíblia não dá detalhes, mas eu estou aqui nas entrelinhas da Bíblia, imaginando como não deve ter ficado José. Eu não planejei dessa forma, mas há um sentido aqui, irmãos, que é o sentido que se aplica em tudo na nossa vida. É Deus dizendo assim, eu vou começar algo para as famílias, e não só para filhos e pais, por isso que eu disse no início, vamos abrir isso para tudo que nós quisermos conquistar na vida. Eu vou começar algo aqui, que eu quero que seja modelo para todas as famílias que vão se formar na face da terra. É que, embora haja um filho na sua casa, o filho é meu e não é teu. Se você deixar eu gerar um filho, e não necessariamente agora todas as mulheres vão ter que esperar que o Espírito Santo venha gerar um filho e o marido não faça nada, eu estou falando para uma plateia seleta e culta, e eu tenho certeza que todos estão entendendo. Se não for do meu jeito, Deus falando, você vai ter tremendas complicações. Mas se você deixar eu gerar, eu vou dar a você a bênção de gerir, e não gerar, de tomar conta do meu filho, como se fosse seu. Há um versículo que eu vou citar mais de uma vez hoje, em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo é o versículo 10, e eu vou pegar uma frase que o apóstolo Paulo está dizendo ali, e ele diz assim, essa frase final, nada tendo,
mas possuindo tudo. O que Deus quer é que nós não tenhamos nada, mas possuamos tudo. Então, o retrato, a mensagem que Deus passa aqui para nós todos, e isso, repito, vale não só para meu filho, o filho que vai estar comigo e que eu tive com a minha esposa, mas vale para todos os empreendimentos, tudo aquilo que eu vou conquistar, eu tenho que fazer como se o Espírito Santo tivesse gerado em mim. José sabia o que era andar com Deus, pois o próprio Deus dá testemunho dele, dizendo que ele era justo, e por isso Deus o escolheu. Sabe, amados, às vezes nós temos o desejo de possuir tantas coisas, de sermos usados por Deus, fazermos coisas, mas Deus olha no nosso coração e diz que Ele ainda não está preparado, porque você não vai fazer de uma forma idônea, porque tudo que nós temos pertence a Deus, repetindo, nada tendo, mas possuindo tudo, tudo vem de Deus. Davi disse, tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Nós não, às vezes nós temos a pretensão de eu vou dar, nós não temos nada para dar. Então essa mensagem que eu estou trazendo, essa analogia que eu estou fazendo, obviamente que o princípio disso tudo, o início, pode ser pregado dessa forma, sem nenhuma, eu não estou entortando o texto, eu estou tirando daqui do texto algo que eu possa aplicar, mas nós sabemos que Deus estava preparando um filho para salvar o mundo, e o que Ele está fazendo com os nossos filhos? Não é a mesma coisa? O que Ele está fazendo comigo, com você, o que Ele quer que nossos filhos sejam? Não é a mesma coisa? Que nós povoemos a terra e que nós mudemos a situação crítica que está e que se instalará cada dia mais na face da terra? Será que nós temos ouvido Deus falar e os filhos que Ele nos deu foram gerados, e esses gerados, eu quero dizer, foram segundo o propósito, e eu tenho entendido o propósito de Deus para os nossos filhos, para o meu filho, pais, alô pais, alô aqueles que querem ser papais. Ele ouviu a voz de Deus, nós devemos praticar a comunicação com Deus, deixe o Espírito Santo te dirigir, faça como Ele lhe disser, não seja orgulhoso. Vamos imaginar os planos de José, ele se casaria com Maria. Estou agora imaginando José falando, se eu ia me casar, e eu pretendia ter com ela 3 filhos, teria? Eu teria 3 filhos? Teria 2? Teria 1? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta correta e certa vem? De Deus. Vem de Deus. Será que José teria filhos com Maria? Será que ele já sabia que ela era fértil? E nós estamos recheados de exemplos na Bíblia, onde casou e fez plano, Abraão, o próprio Isaac. E depois que casado, se agora eu não posso devolver, como é que faz? A minha esposa não pode gerar filhos. Será, amados, que nós temos consultado a Deus antes de tudo aquilo que pretendemos idealizar ou empreender em nossas vidas? E agora, mais uma vez eu digo, seus negócios, seus bens, seus filhos, os seus estudos, suas viagens, seu trabalho, tudo isso precisa ser gerado por Deus. Amém. Eu não sou absolutamente contra psicólogos, nada disso, não sou contra testes vocacionais, de jeito nenhum. Deus deu inteligência às pessoas, a esses profissionais, para nos ajudarem a descobrir a nossa vocação, mas eu não abro mão de nós estarmos alinhados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dirigir naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos ser, como vamos viver. Eu não abro mão disso. Aí as pessoas podem dizer, você é um fanático. Se é por isso, eu sou, e vou colocar uma placa, sou fanático. Graças a Deus. Mas não se trata de fanatismo, se trata de uma compreensão que às vezes hoje está virando uma utopia. Cada dia mais os homens estão tendo capacidade de realizar grandes coisas, de ir à Lua, ir a Marte, e agora vão morar em Marte, estão bolando uma vida em Marte, não tem nada lá.
O homem tem uma capacidade tão grande de empreendimento, de criação, de descoberta, mas quem seria o homem se Deus não desse essa inteligência, se Deus não fosse e gerasse nele tudo aquilo que ele está pretendendo? A mensagem que Deus quer passar dentro disso tudo, que nós devemos abrir mão do que é natural para vivermos o sobrenatural. Irmãos, como eu anseio que cada dia mais e mais pessoas vivam o sobrenatural de Deus. E olha que coisa esquisitíssima, irmãos. A mulher engravida, sem nenhum homem tocar nela. Gera uma criança, que não vai ser uma criança normal, porque é gerado por Deus, é sobrenatural. Que coisa difícil de explicar, irmãos. E por mais que você tente explicar, você vai se confundir mais, porque Deus fez as coisas loucas para confundir os sábios. Não tente ser sábio, Ele vai te confundir. Mas em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz: nada tendo, a parte final, mas possuindo tudo. Irmãos, primeiro de tudo, para aqueles que têm dificuldade de entender o sobrenatural, aprenda a levar vantagens. Você não vai ter nada e vai possuir tudo. Mal comparando, você tem um barco para passear, mas não tem que pagar nada, porque ele é de um amigo seu que ele coloca à sua disposição a todo momento. Ele paga todas as taxas, ele paga tudo. Você tem um carro que você usa o tempo todo, mas você não precisa se preocupar com IPVA, vistoria, pneus, óleo, revisão, porque tudo o dono faz e te dá carona, só que ele deixa nas suas mãos. Uma casa, um emprego, em que você não entende assim, e quantos aqui mesmo nessa igreja, de quantos eu já ouvi: pastor, eu não sei por que me escolheram lá, estava lá fazendo um negócio que ia para promoção, eu humildemente aqui, imaginei que eu não estaria, e eu fui escolhido, sobrenatural, porque Deus faz para mim, Deus faz para você, mas é preciso que nós entendamos. Agora, o que eu queria, esse lado aqui é mais bonito aqui para mim, o que eu queria é que nós também aplicássemos isso na nossa vida. Meu amado e minha amada, olha que coisa fácil. Antes de você ser pai, olha a pergunta que parece idiota. Antes de você ser pai, quando você tinha sido pai? Pastor, que brincadeira. Antes de eu ser pai, eu nunca tinha sido pai. E como é que você vai ser pai a primeira vez e fazer bem a primeira coisa? Tudo que você precisar acertar, você vai precisar pedir ao pai. Mas não sou eu o pai. Não. Você foi colocado para gerir o filho do pai. Então nós começamos a entender que Deus não tem netos, Deus tem filhos. E quando Ele olha para mim, ontem a Vivian mandou uma mensagem para mim, ainda bem que ela mandou, eu estava quase dormindo, chorei rasgado, né, lembrando, porque a gente passa um filme, a gente vai lembrando aquilo que ela foi falando, que você me ensinou isso, fez aquilo, e a gente volta no tempo e lembra, como é gostoso. Mas como eu tive a capacidade de fazer? Expliquem para mim, se ela era minha primeira filha. É porque em situações que a gente vê os outros fazendo, a gente faz, mas quando complicou para a esquerda ou para a direita, você fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Por exemplo, quando ela teve uma doença incurável pela medicina, tinha 2 anos de idade, e não tinha jeito, e os médicos disseram: não tem, aqui vai tomar injeção, não vai morrer não, mas vai tomar injeção todos os dias, eu disse todos os dias, irmãos, é uma vacina, todos os santos dias, todos os dias. Uma semana eu já não aguentava mais vê-la, porque quando entrava na rua da farmácia, ela já abria a boca e chorava, porque ela sabia que ela ia entrar na furada. E eu, como é que eu vou conviver com isso? Aí eu perguntei ao pai dela. Não foi ele que gerou? Eu disse: Senhor, essa eu não sei. O senhor precisa me dizer como é que faz. E ele deu a direção.
E a direção vem muitas vezes por um caminho que nós temos que abrir mão do nosso orgulho. Foi o que aconteceu com José. Quando eu entro de volta à minha antiga igreja, que saio de lá era uma igreja hiper tradicional, e eu volto para lá, era uma igreja completamente avivada. Primeira coisa que eu fiz foi criticar tudo. Fiquei lá na porta olhando, não, aquele lá, e ela pula igual um não sei o quê, está parecendo assim, e aquela lá, meu Deus, estragaram a minha igreja. Mas foi nessa noite que alguém chega para mim, põe a mão no meu ombro e disse assim: você deve estar horrorizado, né? Mas faz assim, não, essas pessoas que você está vendo, há 5 anos que você não vê, essa igreja mudou, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou, Deus salvou. Aquele lá era o avião do tráfico, aquela lá era a prostituta da Praça Araribóia, ali em Niterói. Olha que Deus fez. Eu sofri um impacto, mas mesmo assim eu fiquei falando, olha, será? No domingo seguinte eu volto lá, tipo assim, não vamos ficar aqui, porque o negócio não é muito barulho, é muito louvor, eu conheço aquele louvor, eu gosto assim, eu dizendo. E naquela noite que nós fomos nos despedir, Deus falou assim: eu vou fazer o sobrenatural na sua vida. E naquela noite, já estavam doentes as duas, a Thaís também, e Ele curou as duas, para nunca mais voltarem essas enfermidades. Mas eu tive que abrir mão do meu orgulho, do meu natural, do meu conhecimento, do que eu acho que é, porque a igreja tem que ser assim, fulano tem que ser assado, você não tem que achar nada. Você imaginou, irmãos? Estava conversando essa semana com uma irmã daqui da igreja, e ela disse: eu sempre penso, se vier uma coisa que entorte o meu entendimento, vindo dali do pastor Isaías e da pastora Vera, eu, de repente, eu não estou falando de mim, estou falando de todos os líderes. Ela citou o meu nome, mas ela citou... Estou achando estranho, mas será que Deus falou com eles? E se falou, meu amado, não faça nada, porque não vai adiantar. E se não falou, não precisa fazer nada, porque vai morrer. O que precisa é que nós façamos o que José fez. Ele disse assim: sim, captei a vossa mensagem, Senhor Deus, captei. O Senhor vai me dar uma família, que o Senhor vai gerir essa família do alto, vai me fazer, preste atenção na mensagem, irmãos, que Deus vai passar agora. O Senhor vai me fazer pai adotivo, eu vou ser pai, vai me chamar de pai. Até hoje, Jesus, quem era o pai de Jesus? Você sabe até hoje. Mas eu quero que tanto ele saiba quanto você saiba que em primeiro lugar estou eu, porque se eu falhar daqui de cima, você falha aí embaixo. Passou a possuir tudo, José, embora não tivesse nada, não tinha nem filhos, nem tinha casado. Durante toda a vida e até hoje, ele é reconhecido como José, o pai de Jesus. Agora eu vou te dar o tchan. Ele morou na mesma casa de Jesus, o Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sentou-se à mesa com Jesus. Deixa eu te perguntar, meu amado, e não venha estragar a minha mensagem dizendo: ô pastor, mas a propósito, Jesus, o Salvador, tinha que nascer na família. Não estraga a minha mensagem, mas presta atenção. Vamos imaginar José com uma outra constituição de família, outra composição, onde ele casa com Maria, engravida Maria, ele vai ter lá seu filho. Ou eu pergunto, teria? Também não sei se teria. Teria seu filho. Como seria essa família? Será que essa família seria uma família igualzinha, idêntica à família? Não, ele lucrou muito, isso eu chamo de nada tendo, mas possuindo tudo. Ele possuía sabedoria de Deus, ele estava ali com o Deus, o eterno, poderoso, encarnado. O que é isso? Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Eu vou te dar outra chance.
Ele morou na mesma casa, conviveu com sabedoria e o poder de Deus, o Todo-Poderoso encarnado. Vocês estavam distraídos. Estavam distraídos, não estavam? Que lindo, irmão. E eu comecei a pensar nisso ontem. Eu chorei 2 vezes. Chorei pelo que a Vivian escreveu, mas mais cedo eu chorei, fiquei lacrimejando assim. Falei, Senhor, o que é isso? Irmãos, quando eu era cantor lá, que vivia e tal, meu nome estava na rádio, então as pessoas tinham prazer de falar. Às vezes eu ia numa cidade e as pessoas falavam assim, vai dormir lá em casa. Eu falei, não, deixa eu dormir lá em casa. Eles queriam conversar com o cantor. Meu Deus do céu, não sabe de nada. Mas você imagina Jesus chegando. Por muito menos, Zaqueu se colocou numa situação, um homem que era um homem instruído, conhecido, sobe numa árvore, paga um mico danado. Porque ele falou, ninguém vai me perceber. E, para piorar a situação, Jesus vem passando, Zaqueu, ai, me acharam aqui. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Hoje, que José recebe de Deus, é dizendo assim, eu vou ficar na sua casa sempre. Que isso, irmãos? Eu vou dar a você a palavra que você vai levar para o meu filho e ensinar. Porque quem falava com Jesus era José. Mas ele era justo. Ele desviava-se do mal. Ele era reto. Ele ouvia do alto o Pai. Quem é o Pai? É Jesus. Eu sou só o pai adotivo. Para concluirmos, Deus também honrou a Jesus. Filipenses 2, versículo 5 até o 11. Por favor, coloca na tela e vamos ler. Olha só o que Deus faz com Jesus. Ele não só honra José, ele honra Jesus. Então ele diz assim, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tende em vós, ouça bem, irmãos, ouçam bem, leiam mastigando as palavras. Tende em vós, está falando com quem? Conosco, com aquele daquela época, está aqui, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Parei. O que José fez? Deus começa a implantar nele e disse assim, cara, você não é de menos não, você é de mais. Tem problema que você não deitou com Maria, não foi você que fez o filho na Maria. Você, para mim, é o pai dessa criança aí na terra. Eu não posso descer aí, mas eu vou deixar uma pessoa encarregada aí de fazer a minha obra. E você vai cuidar do meu filho. E lá no céu, Deus vai perguntar, um de nós diz a palavra, o que você fez com o meu filho? O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, se não reivindicou, ele diz, pelo contrário, então não reivindicou, o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Agora olha o que vem. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, agora vem as consequências. Por isso, pelo quê? Por ter se esvaziado, por ter entendido o plano de Deus. Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus, guarda isso, frisa isso aí, escreva no papel, ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer, já é parte do outro versículo lá na frente, ok? Então olha o que Deus está falando, o nome de Jesus. Ele não está dizendo só para que Jesus, ele diz o nome. Ele diz assim,
se você usar o nome. Mas quem? O mesmo princípio. Somos irmãos adotivos de Jesus. Já pensaram nisso? A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós passamos a ser filhos de Deus de maneira sobrenatural. Minha mãe chamava Ana Camargo, meu pai Antônio Mendes. Mas segundo o propósito de Deus, o meu pai é Deus e o meu irmão é Jesus. Segundo o princípio que eu quero falar. E agora comece a pensar aí. Eu vou falar, você não precisa olhar para mim, você fecha os olhos e eu vou falando, você começa a pensar. Meus filhos, minha casa, minhas dívidas, meu carro, meu passeio, meu emprego, e vai dando volta. Meus amigos na sociedade, meus vizinhos, tudo. Todos eles, em todas as situações, senão a Bíblia mente, vão precisar de dobrar-se ao nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos essa garantia de que nós somos irmãos de Jesus, adotivos de Jesus, tal qual José foi pai adotivo de Jesus. Nós agora, por herança, recebemos tudo aquilo que Jesus vai receber. Alô? Agora você compreende que somos mais do que vencedores? Não somos vencedores? Porque não lutamos, não guerreamos e recebemos de bandeja por aceitarmos Jesus como nosso irmão adotivo. Portanto, Deus, através do Espírito Santo, nos orienta em tudo. Deixa Ele dirigir sua vida material, profissional, familiar. Mas, todavia, o mais bonito, da mesma forma, você recebe a autoridade e o poder de Deus para usar durante a sua vida aqui. E é por isso que quando você está diante de um espírito imundo, você usa, sai, em nome de Jesus. Há duas coisas que estão acontecendo. Você está com autoridade e autorização para usar o nome, porque você é irmão adotivo de Jesus, e por isso você é filho de Deus, de onde emana todo o poder. Agora eu tenho um lar sobrenatural, eu tenho uma vida sobrenatural. Em nome de Jesus, sai. Então Jesus não precisa vir aqui para dizer isso para você, no seu lugar. Ele empresta o seu nome, porque você o adotou. Você teve a facilidade de entender que apesar da sua capacidade, mas eu sou autoridade. Lembra do centurião de Cafarnaum? Ele tinha uma autoridade, irmãos. Ele era chefe de 100 soldados, centurião, centúria, 100 soldados. Ele era chefe, líder, comandante de 100 soldados. E ele disse, ele mesmo, eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem. Faça, ele faz, não faça, ele não faz. Mas quando ele chegou, ele entendeu. Por isso que a Bíblia é muito linda, irmãos, é muito simples. Por isso que ele entendeu e Jesus disse assim, eu nunca vi uma fé nem entre vocês, que era para ter. Porque vocês são meus, ou dizem que são. E ele diz assim, mas eu reconheço que se o Senhor me der uma palavra, ou eu me restringo a ficar no meu lugar, eu me submeto à minha insignificância, apesar de eu ser um comandante, apesar de eu ter um tremendo sucesso, eu cheguei diante de um problema que só o Senhor pode dizer. O Senhor me dá a sua palavra, e eu vou levar essa palavra com autoridade. O Senhor não precisa ir lá, me dá uma palavra. E Jesus quer, irmãos, é que nós sejamos seus irmãos adotivos. E para sermos irmãos adotivos de Jesus, nós temos que abrir mão de algumas paternidades, algumas coisas que na nossa vida nós queremos fazer a questão. Fui eu que fiz, fui eu que mandei, fui eu que eduquei, fui eu que gerei. Deixa o Espírito Santo gerar. Deixa o Espírito Santo gerar. Você tem 5 minutos para mim? Fica de pé. Eu estou sentindo de Deus de trazer aqui à frente pessoas que precisam dessa cobertura de Deus e essa força. Pastor, eu tenho, mas eu quero o dobro.
Pastor, eu estou sentindo que eu estou meio cambaleante. Eu preciso, venha correndo para que nós não atrasemos o restante da programação. Se você diz assim, eu preciso, eu quero, eu vou orar por você agora, eu ia orar daqui mesmo, põe a mão no seu coração e tal, mas isso eu fiz domingo passado, eu quero orar. Se você sente que há na sua vida alguma coisa que precisa desembarrear, quem sabe você está tentando ser o pai. E Jesus está dizendo, eu vou ser o pai para você. Podem vir os que precisam, eu não vou precisar de encher aqui o altar, mas você vai ter sérios problemas para dormir hoje. Se você chegar em casa e o Espírito Santo falar com você, você está murmurando o quê? Eu te dei oportunidade. Então, irmãos, é um grau de humildade agora. Eu não venha por vir, não faça isso. Mas se você tem, seja o que for, aqui agora envolve tudo. Está com dificuldade na área profissional, familiar, social, paternal, seja o que for. Irmão, chega numa época que eu não gosto disso, eu vou ensinar a minha igreja a não falar isso. Isso aí os adolescentes não estão obedecendo? Isso é a idade. Tem isso na Bíblia. Numa certa idade, os adolescentes não obedecerão aos seus pais. Mas depois, passada a tempestade, passados 3, 4 anos, eles voltam a obedecer. E se não voltar? E se nesses 3 anos na tempestade o mundo nos levar? Eu não aceito isso. Como é que faz, pastor? Na hora que encrencar, você está levando, está tudo no óleo, está tudo azeitado. Chegou, emperrou a máquina. Fala com o pai dele. Quem é o pai dele? Deus. Nesse mesmo princípio que Deus passou para José, que está passando para você. Mas isso também vale para o seu emprego. Não, o emprego eu fiz um concurso, fiz uma prova, estudei, não fui nem para estudei. Mas e se Deus fizesse você esquecer? Você não passaria. Então Deus te deu uma memória para lembrar. Deus te honrou, Deus fez isso. Em todos os sentidos, irmãos. O Espírito Santo quer gerar vida em nós. E Jesus disse, eu não vim para outra coisa, a não ser para que vocês tenham vida, mas não é vida. Vocês têm vida aí, está todo mundo, estou falando com vivos. Vida em abundância. Talvez você nunca tenha experimentado na sua vida uma vida abundante. Talvez você nem saiba o que é uma vida abundante. Eu já vi alguns irmãos dizendo, pastor, isso não é vida que eu estou levando. Pastor, isso não é vida, não é. Porque Jesus quer que você não vegete, mas tenha vida em abundância. Deixa eu orar. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir. Eu quero que agora você firme o seu pensamento em Deus. Não é o Isaías que vai resolver o teu problema. Não é ninguém, senão eu estragaria a pregação aqui. Mas é o Deus que gera. É o Deus que gera. Fala com Ele agora. Firma o pensamento nele. E acompanha a minha palavra aqui agora que Deus vai mandar para você. Pai, em nome de Jesus. Olha quanta gente, Pai, que com humildade abriu mão do seu orgulho, abriu mão dos seus próprios planos, como diz um hino, eu abro mão dos meus planos. Senhor, olha só, são pessoas que estão dizendo, Senhor, eu reconheço que se o Senhor não gerar, nada vai acontecer na minha vida. O Senhor precisa gerar nessas vidas, Pai. Eu não sei o que eles estão colocando aqui diante do altar, mas tudo, mas tem algumas coisas que a roda está pegando mais. Pessoas que estão mal no trabalho, pessoas que estão com a situação complicada no casamento, pessoas que não estão mais sendo ouvidas pelos seus filhos e não sabem mais. Eles têm um dia de alegria hoje vai ser um dia de alegria, todo mundo almoçando, dando presente, mas amanhã volta tudo ao normal. Eu sei que alguns pais em algum lar dessa face da terra vai dizer assim, eu preferia não ganhar presente, eu preferia ter o teu entendimento, o teu amor e a tua obediência. Senhor, só tu sabes fazer isso, nós não sabemos. Então coloca o Espírito Santo em cada família para gerar e gerir, gerenciar, dominar todas as coisas que envolvam essa família. Que eles saibam dizer, Senhor, eu não sei dar um passo. Por isso que o Senhor disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer.
Então, faça-nos fazer, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Com alegria no coração? Amém.